Romanos capítulo 3, versos 9 a 20. Nos diz a palavra de Deus assim: pois que somos nós mais excelentes. Note bem, Paulo, quando ele diz aqui somos nós, se você retrocedesse um pouquinho, você haveria de notar que ele acabou de falar para os judeus. Por que ele fala somos nós? Porque ele também era um judeu. Então ele está falando para o seu povo aí, aqueles judeus de Roma, aos quais ele devia um certo esclarecimento. Ele queria ser enviado por aquela igreja para a Espanha, depois que ele fosse lá. Então, ele precisa dizer as coisas bem ditas, então ele está procurando esclarecer para esses judeus. Então, nesse versículo 9, ele está perguntando isso. Pois que somos nós, judeus, mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Veneno de cobra, ele está dizendo aqui, em outras palavras, né? Versículo 14, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Com que propósito? Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, ou seja, para que ninguém tenha desculpa alguma. A lei está aí e mostra que nós não podemos justificar nada, somos culpados. Por isso o verso 20 vai dizer: por isto, nenhuma carne será justificada, ou declarada justa, pura, limpa, diante dele, pelas obras da lei. Porque qual é o papel da lei? É justificar alguém? É salvar alguém? Não. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, de quão terrível é a situação nossa diante da justiça de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós louvamos a Ti, bendizemos, a Ti somente cabe toda a honra e toda a glória, e nós pedimos que abra nosso entendimento, ó Deus, para que possamos perceber a Sua majestade, a Sua santidade, e também o quanto ficamos, pelo pecado, aquém da Tua integridade, Senhor Deus, aquém da Tua santidade. Que possamos mirar o Senhor, ter uma visão clara da nossa verdade, para que possamos considerar como devemos a grandeza do Seu amor demonstrado na cruz em Jesus. Nós pedimos que nos guie, fale conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, como falei antes, é importante relembrar que Paulo escreve essa carta para apresentar àquela igreja de Roma o evangelho que ele pregava para os gentios. Ou seja, o que ele pregava? A graça de Deus, o amor de Deus por causa de nós? Não. O amor de Deus apesar de nós. Não porque somos bons, não o amor dele porque merecemos, mas o amor dele, sendo nós ainda pecadores, miseráveis pecadores. Um amor apesar do que nós somos. Mas, meus irmãos, para que essa graça maravilhosa de Deus, maior que o nosso pecar, essa graça seja percebida, o que é preciso? Para que as pessoas notem a graça de Deus, é necessário que elas tenham uma clara noção do quão culpada elas são diante da justiça de Deus. É preciso que a pessoa perceba claramente o tamanho da sua culpa diante de Deus. E o texto nos diz que não há um justo. Ninguém é justo diante da justiça de Deus. E por esta razão, então, o tema central desta carta, de toda a carta, é a justiça de Deus. Quão terrível é o juízo de Deus contra o pecado e contra os pecadores. Os homens precisam de considerar não apenas a bondade de Deus,
mas a severidade de Deus. E eu digo isso para vocês, e para mim também, que devemos considerar isso não apenas para a salvação. Pois você pode dizer, mas eu já sou salvo, então já escapei dessa. Graças a Deus. Mas se você foi livre da condenação, lembre que Deus está te livrando da influência do pecado. Você continua tendo que levar em consideração a severidade de Deus contra o pecado. Gálatas 6,7 nos diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também há de colher. Isso não é apenas com respeito aos incrédulos, isso é com respeito àquele que se diz crente também. A vida segue e as consequências estão aí. Muitos percebem e outros só irão perceber bem tarde na vida as consequências das suas decisões, das suas escolhas. O quanto perderam. Aonde poderiam ter chegado, mas não chegaram, porque fizeram pouco caso da santidade do Senhor, do andar com Deus. Então, nessa carta, Paulo procura nos mostrar isso para que nós possamos ter um relacionamento correto com Deus, um relacionamento abençoado com Deus. Os incrédulos, os injustos, possam realmente perceber a sua miséria e clamar a misericórdia de Deus, pois só clama misericórdia quem se vê miserável. E nós que somos crentes possamos entender que Deus continua justo e Ele não passa a mão na nossa cabeça. Hebreus 12, no versículo 6, diz que o Pai açoita, corrige a todo aquele que Ele recebe como filho. E se nós fomos recebidos como filhos, e fomos, graças a Deus, João 1,12 nos diz isso, que todos que receberam Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram no nome dEle. Então, como filhos, se andarmos fora da presença de Deus, Ele há de nos corrigir. E sabe, esse é um sinal que mostra se você é ou não filho de Deus. Hebreus 12 vai nos dizer que se não há disciplina sobre nós, se não há correção, da qual todos os filhos são feitos participantes, então não sois filhos, sois bastardos. Se você vive entregue ao pecado, dando um tapa e escondendo a mão, fazendo coisas que ninguém pegou em você em flagrante, e você acha que você é esperto demais, e dá numa boa, vem para a igreja, participa da ceia, e vive aí numa boa, e você acha que está tudo bem com você? Não. Esse é um sinal que você está entregue a você mesmo, porque você não é filho de Deus. Porque os filhos de Deus, o Senhor os corrige, entristece os seus corações, tira bem precioso deles como forma de disciplina, adoece e até mesmo pode tirar a vida. E dos filhos de Deus, isso é o nosso Deus. Por isso a sua palavra diz, Deus é um fogo consumidor, e terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse é o nosso Deus. Quando a Bíblia fala da ira de Deus, não é que Deus fica bravo, não. Deus está sempre a mesma coisa, mas a ira quer dizer o juízo de Deus. A palavra diz que Deus tem uma taça, taça da ira de Deus, taça do juízo de Deus. A paciência dele tem limite. É sinal que ele tem paciência, mas você vai enchendo a taça da ira de Deus, e quando ela transborda, não queira estar por perto. Então Paulo está mostrando aqui quão justo é o Senhor. E para que isso fique evidente, então ele procura mostrar o contraste entre a santidade de Deus e o pecado da humanidade. Por isso que o texto é tão contumaz, como nós vimos aqui, fala palavras tão fortes, porque exatamente ele quer mostrar o preto e o branco, duas coisas que são bem diferentes uma da outra. Então ele mostra a santidade de Deus e mostra também com veemência o pecado do ser humano. E no capítulo 1, nos versos 18 a 32, o apóstolo Paulo apresenta a degradante realidade do mundo gentio, daqueles que não são judeus, os quais não têm outro veredito diante da justiça de Deus, a não ser de condenados. O mundo gentio está condenado. Paulo fala isso nesse capítulo 1, verso 18 a 32. No capítulo 2, até o capítulo 3, no versículo 8, como vimos na semana passada, Paulo está falando aos judeus. Judeus esses que, apesar de serem religiosos, eles eram, diante da justiça de Deus, igualmente culpados. Nem um pouco melhores do que os gentios, no que diz respeito ao seu nível de justiça em relação à justiça de Deus. O fato de terem recebido a lei, o fato de fazerem todos aqueles rituais, fazerem sacrifício, não mudava o fato de que
eles não tinham a mesma integridade de Deus. E por esta razão, não tinham como eles, por si mesmos, por serem religiosos, escaparem do juízo de Deus. Porque para escapar do juízo de Deus, você tinha que ter o mesmo nível de santidade dele, o mesmo nível de juízo de Deus. É por esta razão que a Bíblia diz que nenhum de nós, pelas nossas obras, pode ser declarado justo diante de Deus. Já pensou? As nossas obras não nos colocam no nível de santidade de Deus. Ou será que você se acha lá? Por mais que a gente faça boas obras, e não estou dizendo que não devemos fazer. Devemos fazê-las. Devemos nos comportar bem, é claro que devemos. Mas não são as nossas boas obras, nem o nosso bom comportamento, que nos livra da ira de Deus, do juízo de Deus, porque nós não conseguimos alcançar o nível de santidade de Deus para não sermos condenados por Ele. E se nós olharmos para o nosso passado, iremos ver o quê? Pecado? Aquele que não tem pecado aqui, levante a sua mão e pode me dar uma pedrada na cabeça aí. Quem? Quem vai? Nenhum de nós. Então, somos pecadores. Mas vamos dizer que daqui para frente, nós conseguíssemos nunca mais pecar. Daqui para frente, vamos imaginar que você nunca mais falou uma palavra dura, nunca mais teve um olhar atrapalhado para coisa nenhuma que é pecaminosa, você se manteve daqui para frente totalmente puro. Será que você teria alcançado o nível da santidade de Deus? Não. Por que não? O seu passado te condena. Você pecou? Já pecou. Então, está devendo do mesmo jeito. Para que pudéssemos ser declarados por nós mesmos justos diante de Deus, deveríamos viver do início ao fim das nossas vidas no mesmo nível, no mesmo patamar da justiça e da santidade de Deus. Aí nós seríamos puros e não seríamos merecedores da ira de Deus, do juízo de Deus. Mas não acontece isso conosco de forma alguma. Então Paulo, aqui, ele fala, no capítulo 2, versos até o capítulo 3, verso 8, ele procura mostrar isso, que mesmo sendo bastante religiosos, zelosos pela lei, como os judeus eram e são, ainda assim eles são igualmente culpados diante da justiça de Deus. E agora, meus irmãos, nesse capítulo 3, nesses versos de 9 a 20, a conclusão óbvia que nós temos aqui é todos, sem exceção, gentios e judeus, diante daquilo que Paulo já expôs anteriormente, todos são igualmente culpados e dignos da condenação ante a justiça divina. Agora, há um porém aqui. Por que há um porém nesse texto que nós lemos em relação a essa questão da justiça dos judeus? Os judeus são igualmente dignos de condenação? Há um porém, há algo a considerar aqui. Versículos 1 e 2, o que nós lemos ali? Paulo havia dito aqui o quê? Na pergunta que ele fez, como é que ele responde? No versículos 1 e 2. Qual a vantagem do judeu? Ele vai responder no versículo 2, capítulo 3, versículo 1 e 2. Ele vai responder, muita. Há muita vantagem ser judeu. Então ele disse isso, ele havia dito isso e agora parece que ele está dizendo outra coisa. Então como é que há vantagem em ser judeu? Sendo que agora ele está dizendo que os judeus são igualmente injustos e dignos de condenação. E qual a resposta? A resposta está no versículo 2. Que a vantagem dos judeus qual era? Qual era a vantagem dos judeus? Era de terem recebido primeiramente a palavra de Deus. Primeiramente, o Velho Testamento foi revelado aos judeus, foi entregue nas mãos dele. Essa palavra que revela o caráter de Deus, a misericórdia, a graça, o juízo de Deus, chama o homem para o arrependimento. João Batista viveu no Velho Testamento e João Batista pregou o arrependimento usando o quê? O Velho Testamento. Jesus também pregou usando o quê? O Velho Testamento. Paulo, o apóstolo, também pregou o quê? Usando o Velho Testamento. E esse Velho Testamento foi primeiramente dado aos judeus. E essa escritura, o que ela faz? Ela revela o caráter santo de Deus, revela o pecado do homem. E Deus entregou isso primeiramente aos judeus, dando a eles, primeiramente, a oportunidade de se prostrarem diante de Deus, reconhecendo os seus pecados e quebrantados, arrependidos diante do Senhor, clamando por sua misericórdia. Essa é a vantagem dos judeus. O Senhor deu a eles essa vantagem. Porém, o que aconteceu? Na sua maioria, meus irmãos, eles rejeitaram a oferta de arrependimento e mostraram que, na sua essência, eles eram nada diferente dos gentios, iguais aos gentios. Tanto é que Jesus, em João capítulo 5, versículo 39 e 40,
conversando com os judeus, ele disse para ele: olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês acreditam que vão encontrar nas Escrituras a vida eterna, vão encontrar a salvação, e estavam certos, porque a Bíblia revela mesmo a salvação, o Deus Salvador, só Deus pode salvar, e a Bíblia mostra esse Deus Salvador. Então Jesus estava argumentando com ele: vocês estão com a Bíblia na mão aí que vocês receberam, e têm o privilégio de terem recebido primeiro, porque vocês creem que vão achar nas Escrituras a vida eterna, mas são essas Escrituras, disse Jesus, João 5,39, que dão testemunho de mim, que sou o Salvador, são elas que falam de mim. Contudo, apesar das Escrituras estarem cheias de profecias a meu respeito, vocês não querem vir a mim arrependidos e quebrantados para serem salvos. Vocês não querem serem salvos. Então eles eram igualmente duros de coração, como os gentios. E conforme Romanos 2,11, o que Deus não faz? Acepção de pessoas. O mesmo juízo para os judeus, o mesmo juízo para os gentios, a mesma graça para os gentios, a mesma graça salvadora para os judeus. Deus não faz acepção de pessoas. E assim, então, a conclusão que se chega, como diz Romanos 3, no versículo 10, é que diante do padrão de Deus, padrão de santidade, de perfeição, de justiça de Deus, a despeito da religiosidade de qualquer pessoa, a verdade é que nenhum homem é justo. Não há um justo nenhum sequer. Qual de nós pode levantar a mão e dizer: eu sou justo? Você está falando isso aí, mas não concordo com isso não. Eu sou justo. Não, a Bíblia diz que não. Não há um justo, nem um sequer. E sendo então, meus irmãos, que não há um justo sequer, agora nos versos de 10 a 18, o que Paulo vai mostrar? Agora ele vai mostrar a injustiça de cada um de nós, a injustiça da humanidade, dos judeus e de todo mundo. Aqui Paulo descreve a realidade de todo ser humano. E para fazer isto, o apóstolo Paulo procura citar o Velho Testamento, é o que ele está fazendo aqui. E ele cita o Velho Testamento com o propósito de, principalmente, mostrar aos judeus, falar com os judeus, para que os judeus viessem a notar que ele, Paulo, ao falar essas coisas, ele estava revestido de autoridade da palavra de Deus, ele não estava tirando isso da cabeça dele. E aqui, nos versos 10 a 12, o apóstolo Paulo vai citar o Salmo 14, versos de 1 a 3. Se você abrir sua Bíblia lá comigo, você vai depois comparar aí e ver que Paulo está trazendo à memória deles o que os profetas já haviam dito, de maneira que ele não estava inventando nada novo. Ele estava falando aquilo que o Velho Testamento já tinha dito para eles, mas eles estavam esquecidos. Ele diz assim, Salmo 14, versos de 1 a 3. Disse o nécio no seu coração, o nécio é o tolo, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E achou? Verso 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Voltando então para Romanos no capítulo 3, o que nós enxergamos é exatamente a repetição do Salmo. Mas estamos declarando isso aqui em alto e bom som, né? Mas como se pode dizer que ninguém é justo? Se o próprio apóstolo São Pedro, lá em 2 Pedro 2, verso 7, diz que Ló, sobrinho de Abraão, era justo. Será que a Bíblia está se contradizendo? Ló, diz Pedro que Ló era justo. Então como é que pode ser essas coisas? Como é que pode ser assim? Então aqui é importante fazer uma ressalva. Aqui cabe dizer que tanto a justiça de Ló, quanto a justiça também de Jó, que era um homem íntegro diante de Deus, a justiça deles era como o quê? Era como a justiça de Abraão, ou seja, justiça que vem da fé e não da própria integridade, do proceder do ser humano. Pois, meus irmãos, nenhum de nós, desde que houve a queda de Adão e Eva, nenhum de nós é completamente correto a ponto de ser considerado por Deus como um justo. Vamos ver como foi essa declaração da justiça de Abraão? Gênesis capítulo 15, abra comigo a sua Bíblia, por favor, no versículo 6, nos diz ali a palavra de Deus assim, Gênesis 15, 6, e creu Abraão
ele, tem algumas traduções vão colocar apenas o pronome, outras vão citar, e creu Abraão no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. A fé que ele teve no Senhor fez com que a justiça de Deus fosse colocada sobre Abraão. Então Abraão foi declarado justo, não por seu mérito próprio, não por suas obras, mas por meio da fé nas promessas do Senhor. Porque quando, meus irmãos, convictos dos nossos pecados, nós nos arrependemos e colocamos a nossa fé para sermos salvos na graça e na misericórdia de Deus, e não confiamos nos nossos próprios atos de justiça, nas nossas obras, mas quando desistimos de nós mesmos para confiar totalmente na obra do Senhor Jesus, então o que é que acontece conosco? Somos declarados justos. Somos declarados justificados diante de Deus. Romanos 5:1 nos diz assim: sendo, pois, justificados pelo quê? Pelas nossas boas obras, pela nossa religiosidade, pelo nosso bom comportamento? Não. Sendo, pois, justificados pela fé, igualzinho a Abraão. Sendo, pois, justificados pela fé, o que nós temos? Paz com o juiz. Podemos entrar diante do juiz sem ser condenados, pois Deus é um justo juiz. Salmo 7 vai nos dizer isso. Temos paz com Deus. Mediante o quê? Mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas para que cada um de nós, para que o ser humano, ele possa valorizar a graça e a misericórdia de Deus, demonstradas na pessoa de Jesus, que sendo ele o único justo sobre a face da terra, recebeu na cruz o castigo que era nosso, e Pedro vai dizer que o único justo morreu pelos injustos. Então, para que o homem notasse isso, o homem precisa de quê? Para que ele note essa grandeza do amor de Deus, dessa misericórdia de Deus, desse favor de Deus, dessa salvação de Deus. O que o ser humano precisa de notar? Ele precisa de tomar consciência, meus irmãos, do quão digno de condenação ele é perante a justiça divina. E é por isso que a Bíblia fala essas coisas tão pesadas, porque algumas pessoas se acham, elas acham que são alguma coisa e ficam querendo dar uma boa impressão para Deus. Você não é tão mal. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você fala você não é tão mal, você já está se condenando. Porque quando você fala você não é tão, o que você está dizendo? Eu sou, mas não sou tão. Mas você é. Você mesmo está dizendo sou mal. Não sou tão, mas é mal. E basta você ser mal. Né? E todo mundo realmente, não há quem faça o bem. E a Bíblia está dizendo, a maldade está em todos nós. Sabemos disso, se formos honestos, vamos reconhecer exatamente isso. Então, é preciso que o homem tome consciência da justiça de Deus. E é exatamente a consciência desta realidade que o apóstolo está aqui procurando trazer à memória das pessoas. No verso 11, o que ele diz? Ele diz no verso 11 que, por si mesmo, o homem não alcança um entendimento da mente do Senhor e tampouco busca pelo Senhor. Por si sozinho, você não tem capacidade intelectual para alcançar a mente do Senhor. Lá, escrevendo aos Coríntios, Paulo vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois elas se discernem espiritualmente, não é com a nossa razão, não é com o nosso intelecto. É lógico, quando o Senhor se revela a nós, isso tudo passa pelo nosso intelecto, mas o nosso intelecto por si só não é capaz de nos trazer revelação, compreensão a respeito do nosso Deus. Por isso, no verso 11 de Romanos 3, o apóstolo diz isso: não há ninguém que entenda, que compreenda as coisas de Deus por si mesmo. Não há ninguém que busque a Deus. Ninguém entregue a si mesmo está buscando por Deus. Você pode dizer, mas não é bem assim. Eu era incrédulo e eu buscava Deus. Por que você buscava Deus? Porque quando eu tinha uma dor de barriga, meu Deus do céu, é assim mesmo. É exatamente isso que o incrédulo faz. Quando tem um pepino, um problema, ele corre para Deus. Mas ele está buscando Deus? Faz promessa, anda de joelho, escadaria fora, né? Vê um câncer, ele fica desesperado, ora para tudo quanto é santo, reza para tudo. Por que ele está buscando Deus? Não. Por que ele está buscando? O favor de Deus, o favor de uma suposta divindade. E alguns procuram tudo quanto é coisa, o saravá, né? Tudo quanto é coisa eles vão atrás. Quem sabe
alguma dessas coisas sobrenaturais vão me socorrer. Então ele está buscando o favor de Deus, mas não está buscando a integridade de Deus, o caráter de Deus. Não está buscando vibrar na mesma frequência de Deus, porque se ele tem que vibrar na mesma frequência de Deus, ele tem que desistir dos seus pecados. Aqueles pecados que a pessoa tem estima, sabe? Aqueles pecados assim, aqueles que ela não quer desistir, ela vai ter que desistir deles também. Para buscar a Deus, você tem que buscar Ele por aquilo que Ele é, não buscá-lo por aquilo que Ele pode dar para você, porque aí não é buscar a Deus, é buscar aquilo que Ele pode dar. Então, no máximo que acontece com o incrédulo é isso, buscar o favor de Deus e não a pessoa de Deus. Porque, meus irmãos, na sua essência, o homem, o ser humano, como ele está? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, diz Romanos 3. E o homem, então, na sua essência, ele está como uma ovelha sem pastor. Todos se extraviaram, diz o texto. Ele está desviado, está extraviado, ele está perdido. Ele não conhece, na sua essência, o sentido e nem a utilidade da vida. Em outras palavras, o que eu estou fazendo aqui? Para que serve a vida? Ele não sabe. Para ele, talvez, na empolgação da sua juventude, ele quer ter todo o prazer que ele pode, ter todo o dinheiro que ele pode, ter todo o sucesso, ter toda a fama, ele está cheio de gás, está sarado, então ele se ilude com essas coisas. Mas chega um tempo, e para muitas pessoas, a grande tristeza é alcançar tudo que eles queriam, né? Porque alguns já alcançaram, e alguns alcançam tudo que eles queriam, tem o sucesso, tem dinheiro, tem fama, tem prazer, à vontade, mas tiram a vida. Chega um ponto que eles dão um tiro na cabeça, não é? Quantos fizeram isso? Olha a história, olha os cantores famosos, olha pessoas que a gente pergunta, mas como que esse cara fez isso, rapaz? Eu queria ter o que ele tinha, mas ele não conhece o sentido da vida, ele não entende por que ele foi criado. Nós só fomos criados para um propósito: estar diante da glória de Deus e nos encantarmos com a beleza dele, adorá-lo na beleza da sua santidade. Isso pode soar estranho para muita gente, mas é exatamente isso. Porque você foi criado à imagem e semelhança dele, para você vibrar na frequência dele e representá-lo na face da terra. Por isso que ele te criou à imagem e semelhança, para que você tivesse os mesmos princípios dele, os mesmos pensamentos dele, o caráter dele, as características dele, e você o representasse na face da terra, refletisse a glória dele. Isso é glorificar a Deus, é refletir nas suas ações, no seu viver, a glória de Deus. E isso acontece quando nós verdadeiramente entramos na presença de Deus e contemplamos Deus. Quando contemplamos Deus, o que vem dentro de nós? Uma plena satisfação, um pleno gozo e uma paz, porque eu estou vendo quem está cuidando de mim, eu estou diante, não há razão de ter medo, não há razão de ter pavor, não há mais culpa. Meus pecados foram perdoados. Eu estou diante desse Deus maravilhoso. É só amor, bondade, misericórdia. Há justiça sim, mas pela fé eu fui justificado. E agora ele diz que eu posso ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Eu entro lá. E quando eu começo a pensar nesse Deus, enche a minha vida de significado. É para isso que você foi criado. Você vai ter paz, serenidade, equilíbrio, harmonia na sua vida e condições de resolver os problemas da vida e viver nesse mundo mal, sem perder o sentido da vida, sofrendo as adversidades, as perdas. Você vai ter condição de viver uma vida estável se você estiver na presença de Deus, se você achar o caminho para lá. E ele diz que nós podemos ter ousadia para entrar lá, pelo sangue de Jesus, e o caminho é ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fomos feitos para isso, meus irmãos. Esse é o sentido da vida. Glorificar a Deus, refletir a glória de Deus. Mas sem refletir a glória de Deus, separado de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que aconteceu com o homem? O versículo 12 diz que eles se fizeram. O que eles fizeram? Romanos 3,12. Inúteis. Eles se fizeram inúteis. Por que fizeram inúteis? Porque se você não está diante da glória de Deus, você não sabe a utilidade da sua vida, você não sabe o sentido da sua vida, você vai tentar compensar a falta de razão para viver com um punhado de coisa, com drogas, com prostituição, qualquer outra coisa. Você está tentando compensar porque tem um vazio dentro de você. Você não sabe a razão que você foi criado. Então você tenta viver pelo trabalho, para isso, para aquilo, mas você não conhece a sua utilidade, você não tem segurança.
nada dessas coisas pode te dar a segurança que você procura. O seu trabalho é muito importante, o seu prazer, dependendo do prazer, não é pecado. Deus nos criou com capacidade de sentir prazer, e Ele tem prazer quando nós temos prazer, um prazer dentro da vontade dEle, não é pecado em si mesmo. Mas essas coisas desse tempo passageiro não podem trazer significado para as nossas vidas, nem trazer segurança, porque a única fonte de paz e segurança é o nosso Deus. E infelizmente até nós que somos crentes insistimos em não ter íntima comunhão com Ele. Insistimos em não acreditar nessas coisas aqui. Pastor, o senhor está falando uns negócios estranhos, é muito bonito isso, mas na prática não é assim não, pastor. Isso é só teoria, isso é uma utopia da sua cabeça. E às vezes pensamos, mas irmãos, essa é a essência. É isso que a palavra de Deus nos chama para vir para esse nível de relacionamento com Deus. E buscarmos de todo o nosso coração. Alguém já disse assim, que nós mais glorificamos a Deus quando? Quando nós estamos mais satisfeitos por Ele. Quanto mais nós ficamos satisfeitos na presença de Deus, deleitando na presença de Deus, mais nós somos tomados pelo Espírito de Deus e mais a glória de Deus resplandece em nós, através de nós. É prazer, não é dever. É quando você entende isso, é que as coisas começam a funcionar dentro do seu ser. Viver na presença de Deus. Você começa a contemplar o seu Deus de coração. Por isso Jesus disse àquela mulher lá no poço de Jacó, samaritana, mulher, vocês não sabem o que estão fazendo. O Pai procura verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. São aqueles que vão por obrigação religiosa fazer isso aqui, não. Mas são aqueles que são levados pelo Espírito, através da palavra, a contemplar o caráter de Deus, a conhecer a santidade de Deus e se encantar com Deus. E aí do coração deles brota um verdadeiro elogio, que é a adoração, um verdadeiro louvor. Oh, glória, Senhor Deus. Por isso que eu disse aqui na igreja, se quiser dar um glória, pode dar glória, viu? Oh, glória, pode dar glória, mas não dê um glória da boca para fora, não, porque isso é pecado. A gente vai a alguma igreja, todo mundo está gritando glória, glória, mas só porque isso tudo é um hábito, virou um costume, um hábito. E isso não glorifica a Deus, mas se é lá do coração, porque o Espírito de Deus falou com você pela palavra. Estamos na casa do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, mas tem que ser porque Deus, pelo seu Espírito, está falando no coração. Mas quando o homem não contempla a glória de Deus, ele está se mostrando inútil, como diz, vamos ler o verso 12, ele diz assim, todos se extraviaram. Extraviaram de quem? Da presença de Deus, da glória de Deus. Juntamente, então, se eles se extraviaram, eles fizeram o quê? Inúteis. E, consequentemente, não há quem faça o bem. Não há nem mesmo um só. Mas aí pegou pesado, né? Alguém poderia dizer, mas eu faço bem. Está dizendo que não, mas eu faço, eu fiz bem esses dias. Meus irmãos, sim, há quem faça algum bem, mas não o bem na proporção e com a motivação que faria se estivesse plenamente na presença do Senhor, tomado completamente pelo Espírito de Deus. Então, na verdade, quando fazemos o bem, quais são as nossas motivações? Só Deus, que conhece o nosso coração, pode dizer. E Ele que conhece diz isso. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então, a nossa realidade, ela é bem diferente da impressão que nós gostaríamos que as pessoas tivessem de nós. Queremos dar uma boa impressão, e não é errado não, não é errado você dar uma boa impressão, mas muitas vezes a nossa realidade não corresponde à boa impressão que nós damos. Agora, aqui no texto, verso 13 a 18, quer gostemos ou não, nós temos o quê? Um raio-x do nosso coração. Jesus diz que do coração do homem brota muitas coisas ruins, e quem pode contestar isso? Versos 13 a 18, ele está falando coisas que são realmente fortes. A sua garganta, a garganta do ser humano, é um sepulcro aberto. Você imaginou um sepulcro aberto? Não é coisa boa, não. Um sepulcro que você passa e está o defunto lá aberto, e nem enterraram, nem jogaram terra, nem nada, ele está lá exposto e está aberto. O que pode vir de uma coisa dessa? Não queremos nem conceber essa imagem. Mas ele está dizendo isso. Tiago vai falar da nossa língua também, como pessoa imortal, e ele vai nessa direção aqui. Com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Houve algum tempo na sua vida em que você se pegou com palavras que não eram palavras meigas, doces, bondosas em relação ao próximo?
talvez falando mal do próximo. Qual de nós nunca fez isso? E às vezes existe aquela espiritualização da fofoca. Eu vou te contar isso aqui, mas é para você orar. Tá bom? A língua está pinicando de vontade de falar da vida do outro e a gente inventa uma desculpa esfarrapada para falar mal. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas não é verdade? É a realidade. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Às vezes as pessoas fazem alguma coisa contra nós queremos logo vingança. Em vez de orar pelos que vos maltratam e vos perseguem, isso que Jesus orou. Não orou queima ninguém não, né? Jesus não ensinou a orar sem queimar ninguém. Ele orou, em Mateus 5:44, que devemos orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Mas temos essa tendência. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, querem guerra. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se verdadeiramente temêssemos a Deus, não faríamos tantas coisas erradas que nós fazemos. O homem piedoso é aquela pessoa que tem consciência da presença de Deus. E ele está presente. Ele é onipresente. Se tivéssemos temor, como deveríamos ter, da presença de Deus. O que é esse temor? Medo de Deus? Pavor de Deus? Não. Porque a Bíblia diz em 1 João 4 que no amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora o medo. Quem tem medo está preocupado com o castigo, com o juízo de Deus. E quem tem medo mostra que não está aperfeiçoado no amor. Qual amor? De João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então alguém que está apavorado, ainda não creu, porque não está aperfeiçoado no amor do Senhor, no amor de Deus. Mas o temor do Senhor é uma intimidade com Deus, com um profundo respeito. É alguém que entrega a chave da casa dele para você e você entra lá, tira os sapatos do lado de fora. Você respeita a casa do sujeito. Não chega lá mexendo em tudo. Não. Você respeita. Você tem consideração por aquela pessoa. É o caso. Temor do Senhor é intimidade com Deus, com um profundo respeito por aquilo que Ele é. E assim, então, nesses versos 13 e 18, para que possamos ver o quanto nós precisamos do perdão de Deus através de Jesus, o qual pagou pelas nossas faltas, Paulo, então, está nos apresentando essa realidade que nós temos que admitir. Não tem como não admitirmos. E no capítulo 1, no versículo 21, ele disse assim, meus irmãos, porquanto, está falando do ser humano, tendo conhecido Deus. Por que tendo conhecido Deus? Porque Deus se revelou, lembra? Nós falamos? Deus se revelou de duas formas à humanidade. Como? Ele se revelou pela natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e ele se revelou pela lei que ele escreveu dentro de nós. Todos nós, crendo ou não crendo em Jesus, crendo ou não crendo em Deus, todo ser humano tem consciência do certo e do errado, porque é a lei que Deus escreveu lá dentro. Então, Deus se revelou, por isso o versículo 21 está dizendo isso, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não deram a glória a Ele, não se colocaram diante dEle, reconhecendo Ele como nosso referencial, não buscaram a face de Deus, nem lhe deram graças, nem reconheceram com gratidão o que Ele fez. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. E como Paulo disse anteriormente, Deus se revelou, nos deu a sua palavra, revelou das duas formas que eu disse, e também se revelou aos judeus e depois a nós, nos dando a sua palavra escrita. E fez mais ainda. O que mais que ele fez para se revelar? Ele se fez homem. Na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João vai dizer, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, ele habitou entre nós, mas ainda assim, nós o ignoramos, meus irmãos. E se temos todos esses testemunhos da parte de Deus, esses 4 testemunhos que citamos aqui, que argumento então nós poderemos apresentar diante do Senhor para escapar da condenação no dia do juízo? Se tudo isso é verdade, como é que você vai chegar diante de Deus e como é que você vai se justificar por si mesmo no dia do juízo? Vejamos o que diz esse verso 19 desse capítulo 3 de Romanos. O verso 19 nos diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, a todos nós. Para quê? Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Ou seja, a lei não resolve os nossos problemas. A lei, os mandamentos de Deus, não resolve a questão da nossa culpa, mas pelo contrário, os mandamentos mostram a perfeição de Deus e fecham a nossa boca. Qualquer desculpa que a gente tenta dar para os nossos erros. O padrão está aqui. Ó. Mas
O padrão está aqui. Ah, mas eu quis fazer assim. Mas é assim que tem que ser feito. O padrão é esse. É isso que a lei faz. Ela fecha a nossa boca. Então, aquilo que o Senhor já nos deu de revelação, isso nos deixa sem desculpa para as nossas culpas. E o verso 20, ele nos diz assim: por isso, por tudo aquilo que Deus já revelou pela lei, por tudo mais, nenhuma pessoa, ou seja, nenhuma carne, será justificada, será declarada justa diante de Deus, através do quê? Das suas próprias obras, do guardar mandamento, das obras da lei. Por quê? Porque pelos mandamentos, pela lei, vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. Eu vi um dia desse alguém dando uma ilustração que achei bastante interessante. A lei como se fosse uma radiografia que mostrasse a nossa doença. Você não pode pegar a radiografia e levar para sua casa e pedir à minha esposa: faz um chá com essa radiografia aqui que agora eu vou sarar. Não funciona assim. A radiografia mostra que você está doente. O ultrassom, seja lá qualquer exame que você fizer, mostra a sua doença, mas não cura você. A radiografia não te cura. Assim são os mandamentos, assim é a lei. A lei condena você, mostra o seu estado, mas ela não sara você, não cura você. Então, nada que nós façamos, nenhuma tentativa de mostrar que somos justos, pode nos livrar da justiça de Deus. A lei, os mandamentos, eles o que fazem, na verdade, é nos dar um pleno conhecimento de quão pecadores nós somos. É por essa razão que a salvação não vem de nós, não vem das obras para que ninguém se glorie, a salvação vem de Deus. Lucas 19:10, Jesus disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Só precisa de salvação quem? Quem não pode salvar a si mesmo. Se você, pela sua religião, pelo seu batismo, pelas suas boas obras, pudesse merecer entrar nos céus, fazer algo para merecer a sua salvação, Jesus não precisaria vir aqui. Você salvaria você mesmo. Mas ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele diz: eu não vim chamar justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Não há um justo. Então ele veio chamar aqueles que, pela palavra de Deus, reconhecem que estão falidos, estão quebrados diante de Jesus, estão condenados diante da justiça de Deus. E com humildade, então, se prostram diante do Senhor e clamam: tem misericórdia de mim, Senhor Deus. Foi o que Isaías fez. Quando Isaías pôde perceber a glória de Deus, quando ele foi levado à glória de Deus, Isaías capítulo 6, o que ele diz? Ai de mim, que sou pecador. Tenho impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim! Então, meus irmãos, diante daquilo que a palavra de Deus nos revela, e vimos isso nessa noite, será que podemos olhar para nós mesmos e questionar a nós mesmos? Como está o meu coração? Como está o seu coração quando você pensa na justiça de Deus? Você se vê como alguém justificado pelas suas próprias obras? Você acha? Depois de tudo isso, você ainda já pode considerar que você vai chegar diante de Deus e Deus vai deixar você entrar porque você foi alguém bom aqui na terra? Você acha que com base nisso você tem chance de entrar na presença de Deus? Ou você reconhece que você é um miserável pecador e necessita desesperadamente da graça de Deus para ser salvo? Você já fez esse exame profundo de consciência? Ninguém vai clamar a graça de Deus enquanto não enxergar a sua desgraça. Essa é a verdade. Ninguém será salvo diante de Deus enquanto estiver confiando na sua autossuficiência, na sua religiosidade, na sua bondade, na sua justiça. Não há salvação nesse caso, meus irmãos. Então devemos lembrar que a graça de Deus, ela é imerecida. Graça significa isso, favor imerecido. E Ele, o nosso Deus, oferece perdão a quem? Àqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Será que você já fez isso? Já chegou pela pregação da palavra aquela consciência, convencido pelo Espírito, Deus, isso aí sou eu. Isso é um diagnóstico da minha vida. Eu não tinha enxergado isso até então, estava achando que eu era uma pessoa boa, estava tentando chegar na tua presença, indo à igreja, me batizando, fazendo coisas boas para o Senhor. Mas hoje eu fui convencido que nada disso me salva. Nada disso é suficiente para me colocar no nível de justiça do Senhor, ao ponto de eu evitar de ser julgado e condenado. Por isso, eu preciso da justiça do seu Filho na cruz, que pagou o meu pecado. Eu preciso da sua graça e da sua misericórdia. Se você não fez isso ainda, feche os seus olhos. Vamos orar. Fale isso para Deus hoje. Pai, está claro diante de mim a minha verdade. Sou pecador. Não mereço salvação.
mas eu quero colocar a minha fé para ser salvo, tão somente na obra maravilhosa do amado Jesus Cristo lá na cruz. Eu te agradeço. Eu creio que Ele morreu no meu lugar, ressuscitou, subiu aos céus e há de voltar. Confesse Jesus nessa noite como Senhor e Salvador da sua alma. Diz a sua palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo. Nosso Deus e Pai eterno, obrigado por esse tempo de meditarmos na sua palavra, podemos pensar com esperança na nossa verdade, não com desespero, Deus, porque há perdão para aqueles que reconhecem a si mesmos como pecadores e recebem a Jesus como Salvador. Obrigado, então, por essa grande oportunidade de falarmos da sua justiça, do nosso pecado, mas ressaltarmos a sua graça e misericórdia, pois onde abundou o pecado, onde o pecado foi confessado, superabundou a sua graça. Louvado seja o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.